Eu até pensei muito, talvez, de nem trazer esta palavra, porque eu sei que, pelo que eu estou percebendo, né, a esmagadora maioria, ou talvez até todos, já estão pondo isso em prática. Mas o que eu vou estar falando sobre discipulado. Mas eu sei que, mesmo assim, é uma bênção e é bom ouvir verdades, mesmo que os amados já conhecem essa verdade, mas sempre é bom ouvir por um outro prisma, uma faceta diferente. Então eu quero compartilhar com os amados, mas eu quero dizer uma coisa aqui, queridos, eu estou tão impactado, tão abençoado, né? Só em conversar com os irmãos. Eu estava conversando com o irmão Cláudio, se não me engano, né? Irmão Cláudio, onde está o irmão Cláudio? Não, esse também, eu estava conversando com esse querido irmão Cláudio, eu confundi os nomes. Mas onde está aquele irmão que eu estava falando que ele é lá de Canoas, se eu não me engano, que nós estamos... Sim, como é seu nome, querido? É Roberto, isso. Roberto estava me dizendo que ele já conheceu Jesus, já dentro dessa visão, né, dentro desses princípios assim. Né? Então, desde o início, ele já cresceu com essa mentalidade de abrir a vida, de discipulado. Ele está me contando as experiências maravilhosas que eles têm tido. Como eu sou admirador do que Deus tem feito aqui, né? O próprio Asaf está me falando que já tem 31 anos, né? Que está caminhando, que ele conheceu Jesus aqui através do pastor Moisés, né? E o Erasmo, e como Deus, que coisa linda, sabe? Que vida de Deus, que coisa fabulosa. E eu estou aprendendo tanto com os irmãos. E tão lindo como essas mesmas verdades, né? Talvez algumas coisinhas um pouco diferentes na aplicação, mas as verdades que os irmãos têm colocado em prática. Eu creio que amanhã nós queremos aprofundar muito mais sobre a paixão pelas almas e um evangelismo mais agressivo. Eu creio que nesta área, pelo que alguns dos seus líderes têm me comentado, é uma área que talvez eu poderei lavar os seus pés, encorajá-los e ajudá-los nesse sentido aí, pela graça de Deus, num crescimento agressivo, né? de explosão, de evangelismo. Eu quero entrar muito nesse assunto amanhã. Mas não podemos, né, construir as paredes e colocar o telhado sem primeiro ter um alicerce muito forte. E esse alicerce tem que estar aqui, tem que ter essa estrutura para poder realmente edificarmos um trabalho grande. Queridos, eu volto a dizer o que eu disse ontem à noite, sabe? Foi uma enorme mentira que o diabo jogou na igreja de Jesus, que diz que se você for ter qualidade, você vai ter que sacrificar a quantidade e vice-versa. Se for ter quantidade, vai ter que sacrificar a qualidade. Isso é uma enorme mentira, até porque é justamente o contrário. Justamente o contrário. É possível ter muita quantidade sem ter qualidade. Todos nós já vimos isso aí, por aí. É possível ter muita quantidade sem ter qualidade. Mas é impossível ter verdadeira qualidade sem ter uma explosão de quantidade. E marque bem as minhas palavras. Ouça bem o que eu vou dizer. Porque nem todos aqui talvez são os presbíteros, mas todos estão discipuladores, estão cuidando de alma, de vida, são pastores, né? Ou se não são, vão ser, em nome de Jesus. Então preste bem atenção. Queridos, eu quero lhe desafiar. Eu creio que Deus tem coisas muito grandes pela frente. Sabe, eu creio que as maiores igrejas locais e as maiores congregações ainda hão de ser edificadas no Brasil. Sabe, mas vão ser com qualidade. Note bem minhas palavras, eu creio que os maiores movimentos, as maiores congregações no Brasil não serão aquelas que só tem muito oba-oba, entra e sai, igreja rodoviária onde a pessoa entra e sai e muita coisa, muitas vezes nem o evangelho do reino de verdade. Mas eu creio que as maiores serão aquelas, como na igreja de Atos, que terão qualidade, que terão discipulado profundo, porque as pessoas estão morrendo de fome para isso. Eu vou te falar, lá
Em Santarém mesmo nós vimos pessoas que ainda nem entregaram a vida a Jesus ainda, mas porque essa cultura de discipulado, de seriedade, de uma vida santa, já permeou tanto a cidade que eles já dizem, olha, eu ainda não sou evangélico, dizem assim, né? Eu ainda não sou evangélico, mas quando eu entregar minha vida a Jesus, eu vou fazer daquele jeito que estão dizendo aí, que estão fazendo, porque eu vi a vida do fulano transformar, eu vou querer um discipulado, eu vou querer estar numa célula. Às vezes eles sabem mais da visão do que muitos cristãos de anos. Né? É impressionante como eles são, né? Estão queimando. Tem um irmão aqui que estava me falando, que ele é pastor, se eu não me engano, numa congregação na cidade aqui, no Rio Grande do Sul, e ele disse que ele soube do trabalho em Santarém através de uma pessoa não evangélica, se não me engano, né? Não sei se ele é pastor, se ele é oficial, não sei. Quem é aquele irmão que está aqui? Onde está aquele irmão? É o amado, né, querido? O irmão é de qual cidade? Cachoeira do Sul. E lá uma pessoa não evangélica, né? Eu sou pastor da Sargento do Exército também. Então lá um colega veio de Santarém. E ele não é convertido, mas ele, um dia eu estava ouvindo uma música cristã, né, no computador lá, e ele parou perto de mim e disse, eu conheço essa música. Aí eu falei assim, de onde? Eu disse, eu vim de Santarém. E lá, aí ele começou a encher os olhos de lágrimas, e ele falou assim, lá eu deixei um grande amigo, o Vando, que eu falei com o irmão. E daí a pouquinho ele começou a ficar emocionado de lembrar. Aí me deu o número do Vando lá, eu nem conheci o Vando, né? Me deu o número de eu ligar pro Vando. E eu liguei pro Vando. Eu liguei pro Vando e daí o Vando me contou que ele passou 2 anos com ele, amando a vida dele e tal. Praticando o fator Barnabé, né? E parece-me que ele disse até para o irmão, ele falou, é um povo diferente, né? É um povo, né? Que coisa linda. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, mas vai entregar em nome de Jesus, ela já falando da obra lá, que coisa fabulosa, porque realmente permeou a cultura, ao ponto que as pessoas querem isso, e elas não vão se satisfazer com uma campanha mais, você está entendendo? Com um descarrego. Elas querem algo mais profundo, está entendendo? É verdade, elas vão querer algo muito mais do que isso. Elas vão querer a vida de Deus nas suas vidas, amém? Sabe, você pode ter certeza de uma coisa, o neoclericalismo tem invadido a igreja de Jesus, de uma forma interessante, o neoclericalismo, se você for ver, porque o que acontece? Hoje, muitas igrejas estão criando uma dependência mórbida, aquele cristão de anos e anos, que só fica vindo para poder ficar, ele tem que congregar fielmente, mas para quê? Para não cair em maldição, para os demônios não pegá-lo, para ficar recebendo oração dos grandes homens de Deus. Então, criando uma dependência mórbida. Claro que devemos congregar fielmente, a Bíblia fala que não devemos deixar de congregar, mas por quê? Porque temos uma aliança de relacionamento, porque somos uma família, mas também não devemos deixar de congregar, porque a Bíblia mostra que nós devemos vir para os cultos, para as reuniões e para o discipulado, para sermos equipados, para sermos treinados, né? Para sermos ordenados, equipados, treinados, aperfeiçoados para podermos fazer o ministério. Então, a nova mentalidade que vai com certeza mudar o quadro no nosso Brasil e no mundo, é essa mentalidade onde os cristãos não estão com medo de maldição, não estão com medo, não, eles são abençoados, eles são mais que vencedores, mas eles estão vindo fielmente para serem equipados, treinados, para que eles saiam e façam a obra do ministério, para que eles sejam sim os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, lá nas ruas, nos becos, nas praças, nos cantos, eles que vão ser grandemente usados por Deus, amém? E olha, queridos, nós temos visto, isso aconteceu, eu estava falando hoje mesmo na mesa, como o ministério quíntuplo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, alguns colocam pastor e mestre junto, né? Mas seja se for 4 ou 5, isso é uma verdade tão linda, que o Espírito Santo tem restaurado para a igreja. Mas alguns acham que estava contradizendo com as verdades sobre igreja em células. Porque
a pessoa fala assim, peraí, o meu chamado é de profeta, ou o meu chamado é de mestre, então eu vou só estar ensinando. Eu não tenho chamado para liderar células. Eu não tenho chamado, estou chamado para fluir no profético. Outro fala, não, meu chamado é evangelista. Eu vou ganhar as almas, os outros vão cuidar delas. E nós estávamos até conversando sobre isso lá na mesa. Você já viu o único lugar onde o ministério quíntuplo é colocado junto, que é lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que fala qual é a razão principal do ministério quíntuplo? Não é para efetuar o ministério, é para equipar, treinar, aperfeiçoar, ordenar os santos, para que os santos façam o ministério. Então, quando Deus começou a nos dar uma revelação tão tremenda sobre isso, sobre o seguinte, por exemplo, veja bem, isso aqui não é discipulado ainda, é só uma introdução, viu? Veja bem, queridos, qual é o papel principal do apóstolo? Eu sempre achava que era fundar trabalhos e supervisionar trabalhos, mas eu descobri que não é. Diz Efésios 4, que o papel principal dos apóstolos é equipar os santos para que todos os santos façam um trabalho. E o Espírito Santo me levou para o livro de Atos, ele falou assim, olha, quem fundou a maioria das igrejas no livro de Atos? Não foram os apóstolos. Foram os santos que foram equipados pelos apóstolos. Você lembra o que a Bíblia diz? Que depois da perseguição de Estevão, todos, exceto os apóstolos, se espalharam, saíram de Jerusalém. Todos, quer dizer, todas as ovelhas? Não, ainda ficou uma igreja lá. Está falando de todos os líderes leigos que haviam sido equipados pelos apóstolos. E eles espalharam Filipe para Samaria, foram fundando igrejas. Por quê? Porque eles haviam sido equipados pelos apóstolos, foram fundando células, lá onde foram. Então, qual é o papel principal do apóstolo? Não é de fundar a igreja, apesar que ele é perito nisso, mas o papel principal dele é de equipar os santos para que todos os santos saibam fundar células, fundar igrejas, para que todos saibam isso. Aí eu comecei a ver sobre o profeta. Qual o papel principal do profeta? Eu achava que era fluir no profético. O Espírito Santo falou para mim, sim, ele é perito em fluir no profético. É óbvio que ele é muito bom nisso. Mas o papel principal dele, pelo que Efésios diz, é equipar os santos, para que todos os santos saibam fluir no profético. Aí ele me levou para 1 Coríntios 14, onde fala assim, onde ele diz assim, tratando-se de profetas, falem só 2 ou 3 no culto. Mas aí, 2 versículos depois, ele falou, porque todos podereis profetizar um após o outro. O que é isso? O profeta, ele deve entender que o papel principal dele não é profetizar, é equipar os santos para que todos possam profetizar. Nem todos são profetas com P maiúsculo, mas todos possam fluir no profético, aleluia. Tem até algumas igrejas que proibiram o profético nas células. Eu até entendo isso, porque já causou tantos problemas às profetadas da vida. Mas se os profetas estiverem fazendo o trabalho deles, qual o trabalho principal deles? Não é fluir no profético, é equipar os santos para que todos saibam fluir no profético. Aí sim, todos poderão fluir no profético. E o trabalho do evangelista? Aí eu fui pego de surpresa, porque eu pensei que o trabalho principal do evangelista era ganhar almas, era evangelizar. E Deus falou, não, olha o que está escrito em Efésios. O trabalho principal do evangelista é equipar os santos, para que todos os santos saibam evangelizar. Para que todos os santos saibam ganhar almas. Claro que o evangelista é perito em ganhar almas, mas isso não é o trabalho principal dele. O trabalho principal dele é colocar o ministério na mão do povo, é equipar os santos para que todos sejam ganhadores de vidas para Jesus. E o papel principal do pastor? Eu pensava que o papel principal do pastor era cuidar de ovelhas. Deus falou para mim, não, o papel principal do pastor está escrito lá, para equipar os santos, para que todos os santos aprendam a cuidar de ovelhas. Por isso, aonde eu vou, porque um dos meus chamados é pastoral, eu vejo como Deus tem gerado um coração pastoral nas ovelhas, e elas começam a ser tão bons líderes de células pastoreando o rebanho. É uma coisa tão gostosa. Sabe por quê? Porque meu papel principal, sim, como ovelha do Senhor Jesus, eu tenho que cuidar bem daquelas confiadas a mim. Mas como pastor,
Como pastor, meu papel principal é equipar os santos para que todos possam pastorear. Nem todos são pastores com P maiúsculo, mas todos possam pastorear com P minúsculo. E mestre? Mestre também. Você vê que a Bíblia fala sobre o mestre com M maiúsculo? Não sejais muito de vós mestres, porque incorrerão com maior juízo lá em Tiago. Mas em Hebreus ele diz, decorrido o tempo, todos vós já deviam ser mestres. Não é mesmo? Porque se o mestre com M maiúsculo equipar os santos, todos vão aprender a ensinar, todos vão aprender a realmente edificar os santos. Então, queridos, eu chamo o que o maligno fez sorrateiramente com o ministério quíntuplo, exaltando o ministério quíntuplo em alguns lugares, não aqui, graças a Deus, mas em alguns lugares que eu vi, ao ponto que o ministério quíntuplo agora são os novos superstars da igreja. Você está entendendo? Apóstolos, profetas, e eles que fazem todo o ministério. E a igreja virou espectadora de novo. E o que é? É um neoclericalismo. É um neoclericalismo. Mas como todas as verdades que vêm, às vezes tendem a ser exageradas, quando o Espírito Santo restaura aquela verdade, não porque o Espírito Santo exagera, mas porque a carne humana exagera, mas Deus está trazendo equilíbrio e está mostrando que igreja em células e ministério quíntuplo é que trabalha totalmente bem junto, porque o ministério quíntuplo está aí não para fazer o ministério, mas para equipar os santos, para colocar o ministério na mão do povo, para que o povo, os santos, efetuem o ministério. Amém, queridos? E por isso, a ideia de discipulado. Todo mundo bem discipulado. Todo mundo sendo bem discipulado. E todo discípulo se tornando um líder compromissado, equipado e preparado para toda boa obra. Amém? Olhe para o seu vizinho e diga assim: Deus está nos habilitando para discipular outros, a tal ponto que os nossos discípulos serão discipuladores, equipados e preparados para toda boa obra. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu fui cobaia aqui, eu vou estar contando um pouco para vocês, porque como cristão, eu já era um líder cristão, era solteiro ainda, mas eu tinha problemas sérios na minha vida. Eu não estava conseguindo vencer pecados. Eu decidia de todo o meu coração, Deus sabe. Jesus, sabe, era meu Senhor, só que eu era um cristão carnal que não conseguia vencer. Foi horrível, horrível. Só Deus que sabe, queridos, tudo que eu sofri. Eu chorava, eu gritava. Obrigado, meu amado. Eu sofri tanto. Eu me lembro, sabe, fazendo tantas decisões. Eu me consagrava e reconsagrava e reconsagrava. Ai, eu me dedicava, eu falava, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu prometia tanto a Deus que eu não ia fazer mais aqueles pecados. Masturbação, impurezas, vendo coisas impuras na televisão, controlando meus olhos. E eu sabia os princípios de pureza, de santidade, mas acabava me envolvendo com aquelas... Eu pensando, bem, talvez essa irmã então é certa com quem eu vou casar, e muitas vezes acabava envolvendo em impurezas. Foi horrível, muito horrível. Sabe, na realidade eu não sabia tudo que eu sei agora, e nem meus líderes sabiam tudo, né, que depois aprenderam. Senão, o certo teria sido imediatamente me tirar do ministério e passar um processo de restauração, como eventualmente aconteceu. Eventualmente isso aconteceu. Mas, na realidade, no começo, nem meus líderes sabiam. Porque na nossa denominação, eu só era obrigado a confessar se eu cometesse o pecado oficial de adultério, de prostituição. Eu fazia coisas quase piores de imoralidades. Mas por não ser o oficial, eu me justificava que eu não tinha que me abrir. Que estava tudo bem, que eu tinha pedido perdão a Deus. Tem alguns líderes cristãos que até ensinam assim: você pecou,
pede perdão a Deus, não vai falar para ninguém não, você pede perdão a Deus. Como eu estava desesperado, sabe? Como eu estava desesperado. Eu me lembro uma vez, quando, depois de tanto sofrimento, choro, aí eu falava, agora sim, estou andando em Vitória. E andava em Vitória por alguns meses. Aí caía de novo, masturbação, outros pecados de impureza. Eu me lembro que um dia meu líder, que era o meu irmão mais velho, pastor Lucas, que já está na glória com o Senhor, faleceu num acidente de ultraleve. Ele foi o fundador da Missão Paz, lá no norte. E ele estava conversando comigo, e empolgado, elogiando, falando do trabalho que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda estava abençoando, apesar de ser muito pequenininho, mas estava começando a crescer. Ele falou, Eibe, parabéns e tudo. E eu, na maior naturalidade, falei, Lucas, mas era para estar bem maior e melhor. É que eu tenho tido lutas na minha vida pessoal, sabe? E eu não estava com plano nenhum de ser totalmente transparente com ele, até porque eu pensava que não precisava, só entre eu e Deus. Mas ele fez pergunta, ele falou assim, em que área que você está tendo problema? Não, deixa para lá alguns problemas aí, mas já estou andando em Vitória agora. Não, fala. Não, deixa para lá. Não, fala. Ele me pôs na parede. Uma coisa que meu pai me ensinou desde pequeno, tão forte, não podia mentir. Então, eu não podia mentir. Isso me salvou, porque eu acabei vomitando, me abrindo com ele. Ele não se escandalizou, como eu disse, era para ele ter me tirado do ministério imediatamente, mas ele também não tinha essa revelação. Ele não se escandalizou, mas ele orou comigo. E eu notei que eu comecei a andar em Vitória. Mas por não termos um discipulado, um vínculo de discipulado, por não manter a transparência com ele, sorrateiramente os pecados voltavam para a minha vida. E eu, mais uma vez, aí eu não tinha vergonha de falar com ele, aí eu falava, não, agora eu não faço mais. Depois de eu estar andando em Vitória, por um ano, aí eu me abro com ele que caí de novo. Sabe? Isso era o que o diabo queria. Sempre o diabo fala essas coisas para a pessoa. Sabe? Que ela vai um dia se abrir. Misericórdia. Como eu sofri. Olha, muitas igrejas têm feito um encontro no final de semana. E o encontro, quando é feito da forma correta, ele vem com tanto impacto que aquele crente seja antigo ou novo convertido. É como um irmão da Colômbia me disse. O exemplo é como se fosse pegar alguém, esse empresário da Colômbia que me disse, foi a primeira vez que eu fui introduzido ao encontro, foi lá na Colômbia, esse empresário estava tentando me explicar o efeito do encontro na vida. Ele falou, é como se segurasse a pessoa de cabeça para baixo, assim, pelos pés, e fizesse assim. E tudo que não presta sai dela. Tudo que não presta vai embora. E a pessoa volta leve do encontro. E eu já vi isso acontecer em tantas igrejas aí fora. A pessoa vai para o encontro, ela volta pegando fogo. Só que ela não tem um vínculo discipulado, onde ela mantém transparência, aí sorrateiramente, passa alguns meses, às vezes passa até um ano ou mais, mas sorrateiramente os mesmos pecados vão voltando. E o último estado se torna pior do que o primeiro. É impressionante, é muito triste. Aí ela tem que ir para o encontro de novo. E não tem mais jeito, depois de muitos encontros. É horrível o que tem acontecido. Eu sei porque eu passei por isso. Aí depois de muitos meses, um belo dia, meu irmão, pastor Lucas, que era o meu líder, ele me perguntava, e aí, como tá? Eu falei, estou bem, porque eu estava bem, naquele momento eu estava crendo, né? Aí ele dizia, mas de lá para cá, já teve algum problema? Aí eu não podia mentir. Aí eu falava, tive. O quê? Aí eu tinha que vomitar de novo. Eu me abria, ele orava, aí eu começava a andar em Vitória. E isso continuou por não sei quanto tempo, mas vários anos talvez, ou pelo menos, para mim parecia anos, talvez eram vários meses. E um belo dia, não sei se a revelação veio para o Lucas ou veio para mim primeiro, mas nós notamos, tanto ele como eu, que toda vez que eu me abria, e ele orava por mim, eu começava a andar em Vitória. Então, nós fizemos um contrato um com o outro. Olha, eu prometo,
Se eu masturbar, ou qualquer coisa assim, você vai ser o primeiro para saber. Dentro de 24 horas eu tenho que falar com você. Aí eu já tinha dado minha palavra, eu tinha que cumprir. E eu comecei a me abrir. Qualquer falha, me abrir. Isso foi o começo da vitória. Eu me abria, e comecei a me abrir. E comecei a reunir com ele semanalmente, para abrir minha vida. Para abrir minha vida com ele. E, eventualmente, ele teve a revelação que eu deveria sair do ministério por um tempo e passar um processo de restauração. Foi tão de Deus isso. Eu me isolei lá no mato por muito, muito tempo, sozinho. Eu e Deus, um trabalhador que cuidava das coisas lá e 2 cachorros. Passei o Natal lá, o Ano Novo, meu aniversário, e fiquei lá, só tirando tempo com Deus, na presença de Deus. Voltei um homem diferente. Nunca mais aqueles pecados mais graves, graças a Deus. Não, ainda como solteiro, lutas em masturbação, mas agora eu já sabia o segredo. Eu ficava me abrindo com ele agora. Ele orava por mim, eu andava em vitória. E ainda como solteiro, pela graça e a misericórdia de Deus, ainda como solteiro, Deus me deu vitória completa nessas áreas de pureza, nessa área de santidade. Ainda como solteiro, ainda passei muito tempo, não sei quantos anos, mas muito tempo, realmente andando em pureza, em vitória, contra a masturbação, contra a impureza. Mas só Deus que sabe como foi horrível a luta. Foi anos de luta pessoal. Eu costumo dizer que eu fui cobaia dessa visão. Porque o que aconteceu? Agora eu estava andando em vitória. Muita vitória e pureza. Aí, meu irmão, parece que como imã eu comecei a atrair outros jovens para mim que estavam passando pelos mesmos problemas. Aí eu podia ajudá-los, falar, olha, faça como eu fiz. Seja transparente, eu vou orar com você, você vai ver. E a coisa começou a andar, a coisa começou a funcionar. Eu vou voltar para a minha história daqui um pouco, mas eu gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia para o livro de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 12. Daqui um pouco eu vou contar alguns outros detalhes da minha vida, da minha história, para os amados. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, esse versículo tem várias formas que poderá ser interpretado. E eu não discordo com nenhuma delas, porque eu creio que todas elas têm certa validade. Uma das formas que esse versículo poderá ser interpretado é o seguinte: tem que seguir a paz com todo mundo e uma vida de santidade, senão você nunca vai poder ir para o céu e ver o Senhor. Tá certo, que a fé verdadeira, a fé que salva, mais cedo ou mais tarde ela vai santificar. Se Jesus é o Senhor, não é mesmo? A fé sem obras é morta. Outra forma de interpretar esse versículo é o seguinte: segue a paz com todos e uma vida de santidade, de santificação, senão você não vai ter olhos espirituais para ter revelação do Senhor. Você não vai poder ver o Senhor, não vai poder ter intimidade com Deus. Isso também é bíblico, porque a Bíblia fala: bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Então também é bíblico essa interpretação e ela é muito boa. Mas a terceira interpretação é que os estudiosos da Bíblia, os teólogos estudiosos do grego, creem que essa terceira interpretação, que ainda vou dizer, que realmente é o que o autor estava querendo dizer. A terceira é o seguinte: segue a paz com todos e uma vida de santidade, sem a qual ninguém vai poder ver o Senhor na sua vida. Porque o segredo de atrair pessoas a Jesus é quando elas veem Jesus. Jesus disse: quando eu for exaltado, eu atrairei todos para mim. E para nós podermos atrair pessoas para Jesus, elas têm que poder enxergar Jesus dentro de nós. Dentro de nós. E o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: segue uma vida de viver em paz com todo mundo e viver uma vida de santidade. Porque se você não fizer isso, ninguém vai poder ver Jesus em você.
Ninguém vai poder ver o Senhor em você. Agora, veja bem, é a santidade que gera a frutificação, que nos dá a base para a frutificação. Diga, santidade gera frutificação. Agora, sabe, é uma coisa que tem entristecido tanto, porque ao redor do Brasil e do mundo, onde você vê cristãos que têm os mesmos problemas. Entra ano e sai ano, continuam os mesmos pecados. Aqueles irmãos cheios de briguinhas, de fofocas, entrando e saindo. Cristão antigo, mas com o mesmo problema. Brigas no lar, discussões no casamento, entrando e saindo, continua o mesmo problema. Aquela irmã que tem compras compulsivas, entrando, saindo, continua o mesmo problema. Aqueles irmãos que têm problema nos olhos, entrando e saindo, ainda em vez em quando está vendo coisa que não deve na internet. Miseriqueima. Deus não quer isso. Deus quer nos libertar disso aí. Deus quer nos libertar. Agora, veja Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Lá no final da Bíblia, né? Apocalipse 22, versículo 11. Enquanto nós estamos abrindo nossa Bíblia para esse local, eu vou contar uma historinha. Eu vi um pregador uma vez contar essa história. Eu achei que ela tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Ele fala sobre, talvez você já ouviu a história, mas sempre é bom ouvir de novo, né? É da história do escorpião que pediu carona para atravessar o rio do sapo. E ele disse, inclusive eu ouvi até falar que um político esses dias parece que até falou dessa história. Mas talvez ele ouviu minha mensagem, não sei. Mas o escorpião perguntou para o sapo, seu sapo, você me dá carona para o outro lado do rio? Que eu não sei nadar. E o sapo falou, eu sou sapo, mas não sou burro não. Eu te conheço, seu escorpião. Quando chegar no meio do rio, você vai me ferrar, eu vou morrer. O escorpião falou, não. O senhor tem que raciocinar, seu sapo. Eu não sei nadar. Você fica aí meio profundo, assim, perto da beira, eu vou pular em você. Você me deixa pular em você. Eu não sei nadar. Você vai me dar carona. E se eu te matar, eu também vou morrer, porque eu não sei nadar, vou me afogar. Então, pela minha própria sobrevivência, eu não faria tal coisa. Aí o sapo, ele pensou com sua mente sapal. Aí ele disse, tem razão. Tudo bem, pode pular. Aí o escorpião pulou na costa dele. E o sapo alegre da vida, podendo ajudar alguém, né? Sempre tão bom poder ajudar alguém. E ele nadando. Chegou no meio do rio. O escorpião, zap, deu a ferrada mortal. O sapo começou a tremer. E antes dele morrer, ele disse para o escorpião, seu escorpião, por que você fez uma coisa dessa? Agora eu vou morrer, mas você também vai morrer. O escorpião fala, olha, seu sapo, eu lhe prometo, eu não estava com plano de fazer isso, eu prometo. Mas então por que você fez? Eu não sei. Eu sei que agora eu também vou morrer. Eu não estava com plano de fazer isso. Então por que você fez? Ele disse, olha, eu acho que é porque faz parte da minha natureza. E sabe, queridos, mesmo depois de nascermos de novo, escuta bem o que eu vou dizer, mesmo depois de recebermos uma nova natureza, e mesmo depois de termos tomado posse que a natureza adâmica foi crucificada na cruz, alguns ainda não tomaram posse tanto que deviam ter tomado. E aquela natureza ressurge. E muitas vezes estamos machucando as próprias pessoas, até as mais próximas de nós. E muitas vezes não estamos só destruindo a nossa própria vida, mas estamos levando outros para o fundo do rio conosco. Sabe, Deus não quer isso. Deus quer mudar essa situação. Deus quer dar vitória de verdade para o cristão.
Sabe, eu estou convencido que santidade autêntica, ela gera frutificação. Ovelha sadia sempre dá cria. Sabe, quando você começa a ter cristãos sadios mesmo, que estão respirando a santidade, eles começam a atrair outros para Jesus. Quando a pessoa está seguindo a paz com todos, e há uma vida de santidade, todo mundo vai poder ver Jesus nela. Todo mundo vai poder ver Jesus nela. E olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, infelizmente, né? Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas olha, ele diz, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aqui tem um princípio. Você já é santo, mas a Bíblia fala que você deve continuar a crescer em santidade. Você deve continuar a crescer em santidade. Continuar se santificando mais e mais. Quanto mais santificado, mais fruto terá. Mais explosão de fruto permanente. Mais explosão de fruto permanente. Eu aprendi uma coisa assim interessante sobre arrependimento. Porque eu me lembro uma vez, eu estava lá, eu estava ouvindo, inclusive era o César Castellano de Colômbia, lá em São Paulo, um ginásio lá, em Virapuera. Ele estava pregando sobre arrependimento, sobre pastores que têm tido problemas com as secretárias, e sobre adultério no púlpito, e tantos outros pecados e tal. E aí ele deu um grande apelo para se arrepender dos seus pecados. E eu pensei, bem, essa eu já fiz, já me arrependi, eu já estou bem transparente com minha liderança, estou tão transparente. E vivendo uma vida de santidade, eu não vou ter que ir lá na frente, né? É claro. Só que eu tinha levado vários discípulos meus, que são pastores de alto nível, também para assistir a conferência. E eu estava com o meu discipulador, que depois que o Lucas foi para a glória, Deus me deu um novo discipulador, que é o pastor Paulo Jeff, o meu líder. E ele estava lá também. E eu comecei a ver centenas, talvez até milhares de pastores, porque tinha a parte de baixo, Virapuera, estava reservado só para pastores. E eu vi centenas, talvez até milhares daqueles pastores indo para frente para se arrepender. E eu pensei comigo mesmo, como um bom fariseu, que bom, que bom. É por isso que o Brasil não tem ido para frente como deve, por causa de tanto pecado. E eu fui olhando para aqueles pastores pensando, deve ter gente aqui que está adulterando com o secretário, outros estão roubando da igreja, outros estão mentindo. Aí, que bom que estão todos se arrependendo. Glória a Deus que eu não preciso, né? Glória a Deus que eu estou tudo bem, né? E eu estava lá pensando assim, realmente, eu confesso que eu estava pensando realmente assim, mas pensando que eu estava certo em pensar assim. Quando de repente eu olhei e não acreditei. Eu vi os meus preciosos discípulos, pastores de alto nível, indo lá para frente também. Falei, depois eu vou conversar com eles, ver que pecado eles estavam escondendo de mim. Quando de repente, irmãos, eu vi o meu líder, pastor Paulo Jeff, indo lá para frente. Agora, irmãos, depois do meu querido papai, meu pai tem 85 anos de idade, é um homem tão santo, mas depois do meu querido papai, eu não conheço uma pessoa mais santa no planeta Terra do que o meu discipulador, pastor Paulo Jeff, seriamente. Ele é um homem que inspira a santidade de Deus, a presença de Deus. Um homem muito, muito quebrantado, muito santo. Eu conheço a vida dele como um espelho, assim, é límpida. Eu conheço a família dele, eu vivo com ele toda hora. Eu vi o pastor Paulo Jeff indo lá para frente, eu falei, não, então não são eles que estão errados, eu que estou errado, eu estou pecando em alguma coisa. É para mim estar lá na frente também. Se o pastor Paulo Jeff está indo para frente, com certeza eu não entendi alguma coisa nesse apelo, eu tenho que ir lá na frente também. Só que eu pensei, não, mas eu não estou entendendo para que ir lá na frente, se eu for, estou sendo hipócrita. Mas se eu ficar, estou sendo um pecador horrível. Irmãos, eu me senti tão horrível, eu queria cavar um buraco e desaparecer, sabe? Queria cavar um buraco e desaparecer. Eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo? É para mim estar aí na frente, mas eu... Ai, Jesus. Aí, uma mulher de Deus pegou o microfone, falou uma coisa assim que parece que ela estava lendo meus pensamentos. Ela disse, olha,
muitas vezes, na busca de uma santidade maior, nós nos arrependemos e continuamos nos arrependendo cada vez mais profundamente. Ela disse assim, de coisas que já estão tratadas e tudo, mas na medida que vem mais luz e mais da íntima presença com Deus, você sente tanto mais nojo agora. E existe um arrependimento mais profundo. E ela até disse uma coisa assim, ela disse às vezes que no mundo espiritual ela se encontra arrependendo de coisas que ela nem sabe de que exatamente, mas ela sabe que o Espírito está levando ela a um arrependimento. Aí eu falei, agora estou entendendo, se eu tivesse entendido isso, eu teria ido lá na frente, né? Para arrepender-me mais. E o Espírito Santo foi me ensinando uma verdade. Arrependimento superficial gera transformação superficial. Arrependimento profundo, que vem das entranhas, gera transformação profunda. Arrependimento contínuo, de quebrantamento na presença de Deus, gera transformação contínua, de quebrantamento na presença de Deus. A minha irmã, pastora Rebeca, que é esposa do meu líder, pastor Paulo Jeff, é uma mulher tão consagrada ao Senhor Jesus. Eu sou o caçula da família, né? E Deus tem usado muito meus irmãos mais velhos na minha vida. A minha irmã Rebeca, ela disse uma coisa assim que também eu nunca esqueci. Ela disse, arrependimento é como uma cebola, que tem várias camadas. E você pode ir aprofundando mais e mais, na medida que você for íntimo com Jesus. Sabe, quanto mais perto você está na luz, mais os detalhes, os mínimos detalhes vão aparecendo de coisas que têm que ser corrigidas e consertadas na sua vida. Tem camada diferente de cebola. E eu comecei então a querer e procurar um arrependimento mais profundo, mais quebrantado na presença de Deus. Sabe, queridos, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu poderia usar vários exemplos, né? Podia usar o exemplo talvez de alguém que tem problema de falar dos outros. Então ele promete a Deus, nunca mais eu vou falar mal de ninguém. Aí logo sem querer ele acaba soltando, falando. Aí ele promete, fala de novo, pede perdão a Deus, mas faz de novo. Eu vou dar um exemplo que eu inventei essa história, apesar que eu tenho viajado por tantos lugares do mundo e tenho contado essa história, e vez após vez, pessoas têm chegado para mim depois e falado, olha, isso aconteceu comigo. Mas, e quantos pastores já me falaram isso? Mas eu dou um exemplo aqui de um homem que chega em casa e a esposa e os filhos já estão dormindo, e ele fala, vou assistir o jornal aqui. Ou poderá ser, vou olhar alguma coisa na internet. Vou assistir o jornal. Ele liga a televisão para ver o jornal. Aí aparece uma mulher numa propaganda, né, num break comercial, uma mulher mal vestida lá. Aí ele, né, em vez de mudar de canal ou fechar os olhos, ele fica olhando lá e bebe um pouco. Aí ele depois não sente tão bem que ele fez isso, né? Ele pede perdão a Deus e arrepende mesmo de coração. Termina de ver o jornal, desliga a televisão, se arrepende profundamente que ele bebeu um pouco daquela impureza, porque isso é pecado mesmo. Se ele se arrependeu mesmo e confessou o pecado para Deus, Deus perdoou a ele? Amém? Se ele realmente se arrependeu, está com plano de nunca mais fazer aquilo, Deus perdoou, sim ou não? Sim, é claro que sim. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas passa algumas semanas e ele faz de novo. Só que dessa vez, aquilo atiça mais o apetite dele e entra um filme depois do jornal, um filme meio está entendendo? E falou, não, mas vou assistir um filme só para relaxar, vou ter cuidado para não ver. Mas aí entram umas cenas e ele bebe mais um pouco com os olhos.
antes do filme terminar, ele está sentindo tão convicto, ele desliga a televisão, ele vai lá e pede tanto perdão a Deus, se arrepende de todo o coração, confessa o pecado para Deus, e realmente está arrependido sinceramente. Deus perdoa, sim ou não? Sim. O problema é que isso poderá ficar piorando. Um dia ele vê o filme todo, e depois entra no banheiro, se masturba, enfim. Aquela coisa vai piorando se não tiver cuidado. Mas vamos supor que acontece 1000 vezes esse tipo de coisa. E por 1000 vezes ele se arrepende de todo o coração e chora na presença de Deus, até decide jejuar. E nem a esposa está entendendo porque que quer jejuar tanto agora. Mas ele se arrepende e promete para Deus que nunca mais ele vai fazer isso. Me diga uma coisa, se ele pecar o mesmo pecado 1000 vezes e pedir perdão de Deus e se arrepender de verdade, Deus perdoa 1000 vezes, sim ou não? Sim. Mas o grande negócio é o seguinte, Deus não quer só perdoar aquele irmão, Deus quer curá-lo do problema. Deus quer curar o problema. Agora, o que a Bíblia ensina, que para receber perdão, eu confesso para Deus. Mas para receber cura, eu confesso para um outro irmão. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, para receber perdão, eu confesso para Deus, mas para receber cura, eu confesso para um outro irmão, eu me abro com outro irmão. Agora, lá em Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as transgressões jamais prosperará. Não é isso que diz? Vamos ler lá, Provérbios 28:13. Olha o que diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte, isso aí está dizendo encobrir as transgressões diante de Deus. Não pode esconder seus pecados de Deus, porque se você fizer isso, jamais prosperará. Só que Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus. Então, diante de Deus, é impossível ele encobrir o pecado. Então, isso não está se referindo a encobrir transgressões diante de Deus. Então, está se referindo a encobrir transgressões diante de quem? É diante das pessoas que devem saber. Por exemplo, seus líderes espirituais, sua esposa, se você for filho solteiro, seus pais, as pessoas que estão sobre você, que vão poder te ajudar. É isso que está falando. O que encobre as suas transgressões, aquele que não é transparente, ele jamais prosperará. Pastor, mas Deus está me usando muito. E eu não tenho, eu tenho confessado o pecado só para Deus. Eu me reúno com meu dissipador e tudo, mas eu não abro tudo assim, não, como você está falando. Eu não vomito tudo. Mas Deus está me usando. Ah, meu irmão, Ele não está te usando pela ótica dele, não é como ele gostaria de te usar, porque a santidade de verdade, ela gera uma frutificação fora de série, e aí que está o grande negócio, ele falou que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas olha o próximo versículo, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração, cairá no mal. O que eu tenho notado é que falta muitas vezes o temor de Deus. Às vezes a pessoa sabe essas verdades por anos, mas tem coisinhas que ela não se abre, ela endurece o coração. E a Bíblia fala, o que tem o temor de Deus será feliz, mas o que endurece o coração. Ele fala, não, eu não tenho que me abrir sobre isso. Eu não vou me abrir sobre isso. Ele endurece o coração aqui dentro, sabe? Isso é tão sério. Agora, uma das coisas que nós temos ensinado no nosso povo é quando um discípulo seu se abre com você, fala tudo, se abre tudo, completamente, que você deve nunca condená-lo, ame a ele. Você não vai passar a mão por cima do pecado, mas você vai amá-lo, não condená-lo.
afirmar quem ele é em Cristo e ajudá-lo a vencer. Ele tem que acreditar que você vai ajudá-lo a vencer mesmo. Eu me lembro, uma vez eu falei sobre essa essa ilustração da televisão. Aí, um pastor chegou para mim depois da palavra, e isso foi uma palavra que eu estava dando de manhã para vários pastores, e esse pastor chegou para mim depois e ele falou assim, olha, isso aconteceu comigo ontem à noite. Cheguei em casa à tarde, minha esposa e as crianças estavam dormindo, fui assistir o jornal, aí entrou um filme e eu acabei vendo coisas que não devia ver. Eu olhei para ele e falei assim, pastor fulano, eu te respeitava e te admirava tanto, mas hoje, agora, eu te respeito e te admiro muito mais. Muito mais. Porque eu estou vendo que você está tendo a coragem de ser transparente, de ser límpido, de se abrir. E eu pude, então, ajudá-lo a realmente ser transparente com o discipulador, de ser bem tratado, de poder ser cheio de frutificação. Porque, queridos, o grande problema é esse. Eu tenho aprendido nos mínimos detalhes, me abrir, sabe? Eu sei que muitas vezes, queridos, nosso ego não gosta, mas nós temos que jogar o orgulho de lado e falar, sabe uma coisa? Eu vou me abrir. Aí o diabo vem, vai ser mal interpretado. Ou você vai se abrir com seu líder, ele vai contar para a esposa e ela vai contar para o mundo todo. Né? E tantas mentiras assim, não é mesmo? Então, sabe, deixa eu contar uma coisa para você, preste bem atenção. Você tem que chegar a um ponto de tanto santo desespero que você não está nem aí. Claro que o bom discipulador, ele não fala com ninguém. Eu, por exemplo, quando o discípulo se abre comigo, se eu não pedir permissão dele primeiro, eu não falo com ninguém. É claro, não para minha esposa, nem para o meu líder, nem para o meu discipulador, nem para ninguém. Agora, se eu ver que para o bem dele é importante a gente levar o assunto mais acima, para o meu próximo nível, aí eu peço permissão para ele. Mas eu peço de uma tal forma, e explicando para ele que nós vamos ajudá-lo a vencer, e que vai ser totalmente confidencial, que eu nunca tive um caso onde ele falou, não fala, não pede ajuda de outra pessoa. Toda vez, porque ele está desesperado. Mas olha, tem que chegar a um ponto onde você fala, sabe de uma coisa? Mesmo se todo mundo descobrir meus pecados, vai ser daqui para trás, porque daqui em diante eu vou me libertar, vou ser curado desse problema, eu vou andar em vitória. Então não estou nem aí se todo mundo descobrir. Você está entendendo? Você tem que chegar a esse santo desespero que você fala, sabe uma coisa? Não estou nem aí se todo mundo descobrir, porque eu vou falar abertamente, sim, eu fiz isso, mas eu estou andando em vitória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comecei a ter um pouco, eu posso, né, se eu estiver interpretando esse texto errado, vocês me perdoem, mas eu creio ter um pouco mais de revelação sobre um texto lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15. Talvez eu aprendi isso com outros irmãos também. Eu não me lembro realmente como essas verdades foram caindo dentro de mim, mas talvez foi com outros irmãos também, como eu disse. Mas eu quero que você veja esse texto lá em 1 Samuel, capítulo 15. É um texto muito conhecido, mas olha o que diz a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Versículos 22 a 23. É um texto tão conhecido, né? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se você ver o contexto, você vai ver que Saul não tinha feito motim para tentar derrubar o Samuel. Samuel era o líder dele, era o discipulador dele, como se fosse. E ele não fez um motim para tomar o lugar do profeta Samuel. Não,
Rebelião, muitas pessoas pensam que é isso. Rebelião é fazer um motim para tentar derrubar o líder. Não! Por que está chamando de rebelião? Foi uma desobediência. Bem sutil, mas foi. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu creio que no mundo espiritual, rebelião também é considerado não se colocar debaixo de cobertura. Não se colocar debaixo de cobertura, recusar a se colocar debaixo de cobertura é considerado rebelião. Foi o pecado também de Saul aqui. Ele não se colocou verdadeiramente debaixo da cobertura de Samuel. Ele queria agradar o Samuel, queria agradar o líder dele, bajular o líder dele, mas não queria realmente se colocar debaixo da cobertura. Deixa eu te dar um exemplo. O que é a cobertura? Um guarda-chuva de proteção. Então aqui está um guarda-chuva. A Bíblia fala que os principados e potestades do ar, que o diabo anda ao derredor como leão, procurando alguém para devorar. Então, imaginando que os ataques diabólicos estão chovendo para baixo, se eu estiver debaixo de cobertura, eu estou protegido aqui daqueles ataques diabólicos. Agora, escuta bem. No momento que eu não estou debaixo de cobertura, então estou exposto aos ataques do diabo. Agora, por que ele fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria? Qual é o pecado do feiticeiro? O pecado do feiticeiro é atrair demônios e maldição sobre a vida dele e sobre a vida de outras pessoas, jogar feitiçaria. Como que o feiticeiro faz isso? Por exemplo, vai lá no terreiro de macumba, começa a bater no tambor, uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga, buga. De repente, tchum! Eles chamam de o quê? Baixar santo, não é mesmo? O que acontece? Que é um demônio que manifesta lá. Olha, ele chamou demônios. Chamou demônios. É o pecado de feitiçaria, chamar demônios. Agora, quando alguém não está debaixo de cobertura, ele está exposto aqui, e o diabo procurando alguém para devorar, vê, olha lá, tem alguém que não está debaixo de cobertura. Vem demônios, vamos... Quer dizer, é o mesmo pecado do feiticeiro, está traindo demônios do mesmo jeito. Está traindo demônios do mesmo jeito, sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Olha, se o diabo sempre quer alguém para adorá-lo. Sempre quer alguém para adorá-lo. Sempre ele quis isso. Se essa cadeira, não tem demônio nenhuma nela, mas eu começar a orar para essa cadeira todo dia, me prostrar diante dessa cadeira, orar para essa cadeira, o diabo que sempre quis adoração, sempre quis ser um Deus, ele vem e senta na cadeira para receber adoração. Por isso que o diabo, por isso que os demônios escondem nas imagens, porque eles querem pessoas se prostrando diante deles. Então, quando a pessoa se prostra diante de uma imagem, o demônio vai lá e se esconde dentro da imagem para poder receber adoração, para poder receber culto. Agora, veja bem, ele fala que a rebelião também é como pecado dos ídolos do lar, cultuando ídolos do lar, porque está se expondo a demônios igual alguém que se prostra diante de uma imagem. Está se expondo a demônios. Agora, eu depois, né, ainda como solteiro, como eu disse, andei em Vitória por muitos anos e tudo, casei, sabe, com uma jovem tão pura, tão santa. O meu relacionamento com a minha esposa, antes de casar, durante o nosso romance foi tão exemplar. O primeiro beijo verdadeiro que eu dei na minha esposa foi depois que meu pai nos declarou casados. Foi uma coisa tão bonita, tão exemplar. E por muitos anos, né, estávamos muito felizes. Nós casamos em 91 e meu irmão faleceu em 94. 94, agosto, dia 4 de agosto de 1994. Depois que meu irmão faleceu, eu não entendi por quê. De repente, eu comecei a sofrer ataques na minha mente, nos meus olhos. Horríveis, horríveis. Você está lembrado que eu fui discipulado pelo meu irmão muitos anos antes, quando eu ainda era solteiro, até o ano de 94, que ele foi para o céu. E aí foi decidido que o meu cunhado, o pastor Paulo Jeff, seria o novo líder da Missão Paz e o meu discipulador. Ele é meu líder, meu pastor. E eu amei.
Eu aceitei aquilo de coração e eu também acreditava que ele devia ser. Ele era o vice do meu irmão e ele devia assumir a liderança. Mas, o que aconteceu? E eu amei. Eu aceitei aquilo de coração e eu também acreditava que ele devia ser. Ele era o vice do meu irmão e ele devia assumir a liderança. Mas, o que aconteceu? De repente, entre agosto e dezembro de 94, eu comecei a sofrer ataques horríveis na minha mente, nos meus olhos. Graças a Deus que Deus me protegeu de qualquer coisa assim, mais grave. Tanto mais grave do que isso. Mas, para mim, isso é muito grave, muito sério também. Eu comecei a não poder controlar meus olhos como eu devia. Aí eu pedia tanto perdão a Deus. Eu comecei a não controlar meus pensamentos, sabe? E o temor de Deus cresceu em mim. Eu me lembro que eu desesperadamente gritei chorando um dia para Deus. Deus, o que está acontecendo? E de repente, eu vi no mundo espiritual o que estava acontecendo. Deus me revelou. Ele me mostrou que eu estava aqui debaixo do guarda-chuva, protegido. Aí o guarda-chuva foi levado para o céu. E eu falei, sim, Deus. Na visão eu falei assim, sim, Deus, mas eu tenho um novo guarda-chuva. E tu sabes que eu de todo o meu coração me submeto a ele, alegremente. Que é o pastor Paulo Jeff. E Deus disse, sim, tu tens um novo guarda-chuva, mas não estás debaixo dele. Aí eu vi um outro retrato. Eu vi o guarda-chuva aqui ao lado e eu estava aqui fora do guarda-chuva. Eu falei, mas como, Deus? Não é verdade? Eu estou me submetendo a ele, tudo que ele fala, e quando ele pergunta qualquer... Eu estou sendo... Deus falou, não, você não tem corrido para ele e sempre sido transparente sobre essas tentações. Eu falei, pronto. Para mim agora é uma coisa tão simples, talvez para muitos de vocês, mas naquela época foi uma revelação tão tremenda. Eu falei, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fui para ele e vomitei tudo, me abri sobre os mínimos detalhes de tentações e qualquer coisinha na minha mente, nos meus olhos, falei tudo. Eu me lembro que nós até estávamos numa conferência, eu não estava sendo um dos preleitores, até queriam que eu ministrasse, eu falei, não, porque eu estava sentindo tão condenado, tão horrível por causa dos meus pensamentos, meus olhos, mas naquela conferência eu só estava bebendo, recebendo. E eu me lembro que durante um intervalo e outro, depois que Deus me revelou isso, eu fui correndo para ele e comecei a vomitar. E eu costumo dizer que tem, desculpa, viu, irmãos, mas só tem homens aqui, não tem nenhuma mulher aqui. Tem dois jeitos, tem uma talvez, mas tem dois jeitos de vomitar. Você já viu o vômito, quando a pessoa vomita assim, aquele vômito, ela não sabe se ela vai vomitar ou não, está sentindo ruim, mas não sabe se vai vomitar não, ela vai para o banheiro lá, quase tenta vomitar para tirar aquela coisa ruim, aquele mal-estar. Mas tem outro tipo de vômito, que quando vem de uma vez, e você procura o banheiro, que tem banheiro! Sai da frente, quem está na frente vai... Não é mesmo? Foi esse segundo tipo de vômito. Quando Deus me revelou isso, eu fui correndo para o pastor Paulo Jeff. E quando eu fui ver, eu estava falando bem alto para ele meus pecados. E de repente eu pensei, meu Deus, será que outras pessoas vão ouvir meus pecados também? Que vergonha. Aí pensei comigo mesmo, sabe de uma coisa, estou nem aí, eu quero vitória, eu quero santidade. E sabe, o pastor Paulo Jeff orou comigo. E eu fui me abrindo com ele. E ele foi orando comigo. E eu continuei tendo muita transparência com ele. E nessa área dos meus olhos e pensamentos, eu fui crescendo. Aliás, isso foi em 94, dezembro de 94. Agora já passou mais do que 10 anos, né? 10 anos. Mas só tem sido uma vitória após outra. Crescendo. Ao ponto que eu tenho amado tanto esse tempo de discipulado. Sabe, às vezes vamos supor, eu tenho aprendido a ser transparente nas mínimas coisas. Pode parecer um exagero, mas é tão gostoso, queridos, é tão gostoso. Por exemplo, está aqui no avião, vamos supor, da TAM, e tem aquelas revistas da revista TAM, né? Aí você abre aquela revista, aí de repente tem uma mulher lá, mal vestida.
É claro que, pela graça de Deus, já faz muitos anos, né? Desde que eu comecei a ser bem transparente com o Paulo Jeff, que eu não vou ficar lá olhando para aquela mulher. Eu já sei que isso é pecado horroroso, não posso fazer uma coisa dessa. Mas eu viro a folha. Só que enquanto eu estou virando a folha, já aconteceu, que eu saiba, para a glória de Jesus, nunca mais, faz muito tempo, mas eu me lembro que eu virando a folha, eu bebia um pouco ainda, né? Misericredo. Aí, aquilo me contaminava aqui dentro. Eu confessava o pecado para Deus, mas eu tinha que ser curado, sabe? E eu aprendi a fazer o seguinte, nas mínimas coisas, ir lá com o meu discipulador. O que diz a Bíblia? Confessai os vossos pecados a Deus, uns aos outros. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros. E o quê? Então, eu me abro com ele sobre mínimo detalhe, vomito. Toda hora estou fazendo isso. Coisinhas que podem parecer ridículas. Me abro, vomito. Aí, ele não me pede para fazer isso, mas eu faço questão de me ajoelhar e falo, ore por mim, porque a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora, queridos, eu saio da casa do meu discipulador. Sabe, claro, temos comunhão, intimidade, ele ministra a palavra, me ajuda na criação dos meus filhos, que os filhos deles são grandes e tão exemplares, tão exemplares. A família dele é a família mais exemplar que eu conheço no planeta. Uma família tão exemplar. E ele ministra, ele me ajuda em toda a minha vida. É um discipulado tão gostoso, tão delicioso. Somos amigos íntimos. Mas nesta área de santidade, como eu tenho crescido pela misericórdia de Deus. É tão gostoso ser tão transparente. E depois de ter vomitado, ele ora por mim. Meu irmão, eu estou sendo curado, estou sendo lavado por dentro. Olha, desde 94 eu venho crescendo. E depois dele orar por mim, aleluia. Eu saio da casa dele, sabe? Eu saio da casa dele, eu penso assim, meu amigo, eu estou bem com Deus, aleluia. Estou transparente com minha esposa, estou transparente com meu líder, até nos mínimos detalhes. Eu estou bem com minha liderança, com minha cobertura. Estou sendo transparente. A minha vida está transparente. Está bem com Deus. Está tudo bem. O que falta agora? Só uma coisa. Ganhar o mundo para Jesus. Então eu vou mastigando prego. Cuspindo fogo. Fumaça saindo das minhas orelhas. Sai da frente, demônio. Porque lá vou eu ganhar o mundo para Jesus. Aleluia. Amém? E sabe, queridos, vale a pena. Eu vou te falar, vale a pena pagar o preço que for, mas viver com uma consciência tão límpida, que você fala com autoridade, que você ganha almas com autoridade. Sabe, eu pagaria o preço que for. Eu não consigo mais viver sem discipulado, sem cobertura, sem transparência total e absoluta. Eu quero encorajá-los, eu sei que muitos já estão pondo isso em prática. Mas antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria só de dar mais uma, duas ilustrações. Você sabe que a palavra sincero vem do latim, que quer dizer sem cera. Os atores gregos, eles usavam máscaras de cera. E muitas vezes atrás de uma máscara sorridente, tinha um ator muito triste. E quantas vezes nós, como líderes cristãos, tá? Tudo bem? Paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Mas é uma máscara. Não estamos sendo sinceros como devemos ser. E uma vez meditando em João capítulo 11, Jesus me levou a ver alguma coisa muito preciosa. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse assim: tirai a pedra, foi a primeira ordem que ele deu. Eu comecei a pensar, mas por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque Jesus não era um grande mandão, um manda-chuva. Jesus, assim, eu penso que normalmente ele falaria assim: Pedro, João, me ajuda aqui a tirar a pedra. Eu creio que existe uma verdade que está por detrás disso. Porque muitas vezes existe um Lázaro morto.
Existe uma área, talvez em muitas áreas tem vitória, mas existe um Lázaro morto lá dentro da pessoa. E Deus está dizendo, tem uma pedra encobrindo esse Lázaro. E eu não vou tirar essa pedra para você. Se você não tirar a pedra, eu não vou poder ressuscitar seu Lázaro. Mas se você tirar a pedra, você que tem que fazer isso, eu não vou te ajudar. Você que tem que ter a coragem de se abrir com alguém, de tirar essa pedra mesmo. Agora, se você tiver a coragem de tirar a pedra, eu vou ter o poder para ressuscitar seu Lázaro. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência é igual a Marta. O que a Marta falou? Não, Senhor, porque está cheirando mal. E nossa tendência é, não, eu me abri. Não, está cheirando mal aqui dentro. E Jesus falou, Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Em outras palavras, Marta, o que tem que está cheirando mal? Todo mundo vai sentir o fedor por 5 minutos, mas todo mundo vai esquecer do fedor, porque vai ver o poder de Deus. Queridos, vocês estão vendo alguém que era cheio de problemas de imoralidade, um derrotado, um fracassado. Cheirou muito horrível quando eu tirei aquela pedra. Mas eu vou te falar, ninguém lembra mais disso, por causa do poder da ressurreição. Logo Lázaro estava pulando, dançando. E eu gostaria de, nesse momento, dar oportunidade para aquelas pessoas. Nós vamos dar oportunidade para 2 tipos de compromisso aqui. Tá? Um é o tipo de compromisso que diz o seguinte, eu já estou sendo transparente, eu quero continuar cada vez mais. E o outro tipo seria, eu realmente não estou sendo, mas eu vou ser da agora em diante. Tá? Então, se você aplica em qualquer... Bem, primeiramente, vamos todos ficar em pé, por favor. Qualquer um desses 2 tipos. Eu já estou sendo transparente, mas eu quero ser cada vez mais. Ou eu ainda não estou, mas eu vou ser a partir de agora, com o meu líder. Eu vou procurar o meu líder, eu vou me abrir com ele. E se você, então, está decidido, venha o que vier, custa o que custar, você vai abrir a sua vida, você vai ser transparente, você vai receber tratamento, discipulado, e realmente vai se deixar, se colocar debaixo de cobertura. Não adianta ter cobertura, meus irmãos, se você não se colocar debaixo daquela cobertura. Você só vai receber o benefício da proteção se você se colocar debaixo da cobertura. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los a fazer um passo de fé. Se você já tem sido transparente e tem um compromisso de continuar cada vez mais, venha nessa direção aqui para frente. E se você não tem sido, mas vai ser a partir de agora, venha também aqui na frente. Vamos orar juntos, vamos nos derramar diante do Senhor, vamos nos arrepender profundamente diante do Senhor, em nome de Jesus. Podemos ter alguns adoradores aqui, por favor, nos instrumentos, se for possível. Sabe, queridos, eu quero desafiar, de correr atrás do seu líder, de se abrir com ele, de realmente, talvez muitos de vocês já estão fazendo isso, aleluia. Eu sei que muitos estão, né? Muitos e muitos e muitos. Mas se por acaso você não está fazendo isso ainda, ou se você tem feito, mas não o tanto que você sente que deve, nos mínimos detalhes. Eu fiz minha própria esposa falou, amor, essas coisinhas que o diabo joga na sua cabeça e tudo, eu nem quero ouvir tudo, mas para mim você está sendo totalmente transparente se você contar tudo para o seu líder. Tem algumas coisinhas que eu nem prefiro ouvir, mentiras que o diabo joga na sua cabeça. Mas se você for bem transparente com o seu líder, então você está sendo bem transparente comigo. É claro, as coisas mais sérias eu seria totalmente transparente com ela. Mas essas coisas, assim, essas picuinhas que o diabo joga na cabeça e tudo de nós homens, você sabe, nós homens entendemos. Então, um discipulador, homem também, entende. O diabo, né, quando você olhou para uma coisa que você não devia ter olhado, uma mulher mal vestida na rua, um outdoor que você talvez, aquilo contaminou você um pouquinho, uma coisa pequena, você não ficou lá olhando por muito tempo, mas você olhou e bebeu um pouco daquilo.
com seus olhos e sabe, é tão gostoso poder viver uma vida transparente com seu discipulador. Está debaixo do guarda-chuva, protegido. Não adianta ter guarda-chuva, tem que se colocar debaixo do guarda-chuva. Tem que se colocar debaixo. Não adianta ter cobertura se você não se colocar debaixo da cobertura. Então quero desafiá-los, queridos. Vamos realmente pagar o preço que for, mas vamos ser santos, vamos ser consagrados, vamos realmente pagar o preço de uma vida de santidade, de pureza, de santidade na presença do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a viver uma vida de santidade, de transparência. Eu tenho aprendido que nós devemos ficar quanto mais longe possível da vala. Então, se a vala é o pecado mais grosseiro, mas faz outras linhas para você bem longe da vala. Você atravessou aquelas linhas tão minúsculas, vai se abrindo já com seu líder. Você vai ficar longe, longe, longe da vala, aleluia. Longe, longe, longe. Começa agora a derramar seu coração diante de Deus. Até sobre aquelas coisas que você sente que necessita de um arrependimento mais profundo. Vai se arrependendo, vai se quebrantando na presença do Senhor agora. Não tenha vergonha de abrir o seu coração e abrir a sua boca e começar a se derramar diante da presença do Senhor.